Olá, estudante da Escola Elizabeth, aqui quem fala é o professor Edivaldo Carvalho e hoje nós iremos ter mais uma aula de arte, tá bom? Nós iremos falar sobre a arte nacional nessa semana, né? E é justamente sobre a Semana de Arte Moderna e como ela acabou incentivando, né, uma explosão da arte moderna no Brasil, do modernismo no Brasil. Esse foi um evento muito importante, na verdade, um evento que ganhou importância histórica depois de um tempo, né? Eles não sabiam, não tinham a dimensão de quanto a realização desse evento iria ser importante para a arte nacional naquele momento, tá? Vocês vão ver algumas obras aqui que eu tenho certeza que vocês já tiveram algum alcance, já viram em algum momento do estudo de arte de vocês. Algumas obras são de fato muito conhecidas, tá? E outras não. Eu preciso que vocês prestem atenção, gente, porque o contexto histórico e as ligações que eu vou fazer com outros assuntos que nós já vimos são muito importantes para vocês compreenderem direitinho como foi que se deu isso daqui, tá certo? Então vamos em frente, tá? A gente começa já o nosso slide aqui com uma obra chamada Operários, da pintora Tarsila do Amaral, uma obra de 1933. Essa obra, ela já mostra, gente, um estilo de pintar, né, com uma figuração muito expressiva, que lembra muito o expressionismo e talvez até o construtivismo russo, né, pela forma como ela é apresentada. Então nós vamos ver que o Brasil, antes disso daqui, antes desses eventos que eu vou falar nesse slide, ele ainda praticava a arte acadêmica, que era a influência daquela Academia Imperial de Belas Artes que vocês viram lá no ano passado. Nós estudamos esse assunto, lembra que veio uma missão francesa, né, uma missão de artistas franceses para fundar aqui uma academia de arte e tudo mais. Então o Brasil ainda fazia parte da arte acadêmica, que é aquela arte que tem que pintar usando os referenciais de Grécia e Roma, né? Com aquele monte de regras. Vocês devem lembrar disso daí, tá? Inclusive, gente, vai ter uma polêmica por conta dos artistas brasileiros começarem a pintar nesse estilo moderno, né? Uma das pessoas que vai criticá-los, que vai criticar exatamente uma dessas pintoras, é o Monteiro Lobato, o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E nós vamos ver aqui hoje essa crítica que ele fez. Então vamos em frente. Então, muito bem, nesta aula nós vamos ver um contexto histórico de como estava o Brasil naquela época, o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, os artistas participantes e as obras expostas e o legado da Semana de 22, né? Ou seja, o que a Semana de 22 deixou assim de importante para a arte nacional, em que ela colaborou, quais são os acontecimentos que vão vir, né, a ser realizados a partir dela, como é que a arte vai evoluir no Brasil a partir da realização dessa Semana de 22. Para começar, nós vamos ver aqui um breve contexto histórico, tá? Como estava o Brasil nos anos 20? Nós estávamos tendo a crise da velha república, né? Aquele domínio oligárquico econômico desses dois centros econômicos no Brasil, que eram São Paulo e Minas Gerais. Praticamente eram os únicos lugares que elegiam presidentes, né, por conta da sua força cafeeira e tudo mais, na produção que eles tinham. Eram estados muito ricos, né? Vários episódios de rebeldia, de ruptura, de greves, e essa ruptura, né, vamos ver, vai acontecer também na arte, né, com uma ruptura do academicismo. O início do movimento operário, que estava começando a se organizar no Brasil. É uma crise econômica evidente e a maior parte da população no Brasil ainda era rural, mas já começava o êxodo para a área urbana, tá? Então o Brasil vai se tornar um país mais urbano depois aqui da década de 1920. E nas artes, né? O que estava acontecendo nas artes? Olha só, gente, nós vamos ter essa personagem aí incrível, uma mulher revolucionária, uma mulher que vai ser importantíssima para as artes nacionais, que é a Anita Malfatti, tá? O que ela fez? Ela viajou pela Europa, entrando em contato com os movimentos artísticos do momento que estavam lá na Europa, o cubismo, o expressionismo, né? Já tinha passado o impressionismo, ela entrou em contato, gente, com tudo aquilo ali, e ela falou, poxa, o Brasil está atrasado em questões de arte. Então o que ela vai fazer? Ela vai aprender a pintar nesse estilo aí, e em 1917 ela vai fazer uma exposição de pinturas expressionistas em São Paulo, tá? A exposição foi um marco para transformações artísticas no Brasil. Eu posso dizer que foi a primeira exposição de um artista brasileiro, né, com arte moderna no Brasil. Olha só, gente, é legal isso porque foi uma mulher, né, que introduziu a arte moderna aqui no Brasil. Ela foi severamente criticada por Monteiro Lobato, tá? O Monteiro Lobato, já falei para vocês, era um escritor, né? Ele tinha muito
prestígio, até hoje ainda tem no Brasil, né? Ele é o autor de diversas histórias, inclusive as histórias infantis do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ela foi, em contraponto, elogiada, né, pelo Oswald de Andrade, que também escrevia, né? Então, assim, nós vamos ter posições totalmente antagônicas do Monteiro Lobato e do Oswald de Andrade em relação à obra, às obras expressionistas da Anita Malfatti, tá? Então, ela vai ser chamada de o estopim do modernismo. O que é um estopim, né? Uma coisa que explode, que dá início a algo. A exposição de pintura moderna Anita Malfatti, realizada em São Paulo entre 12 de dezembro de 1917 e 11 de janeiro de 1918, é considerada um marco na história da arte moderna do Brasil e o estopim da Semana de Arte Moderna de 1922. Né? Foi daí dessa exposição que vai surgir a ideia de fazer um evento com tudo o que for de arte moderna que os artistas brasileiros começaram a produzir. Muitos deles estavam viajando pela Europa naquele momento, e eles vão retornar, né? E alguns já estavam aqui, já tinham conhecimento do que estava acontecendo na Europa e vão realizar esse evento chamado Semana de Arte Moderna, tá? Sobre a exposição de Anita Malfatti, Monteiro Lobato escreveu: marmelada de banana. Brincadeira, viu, gente? Não foi isso que ele escreveu, não. Isso daí é a letra da abertura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas nós vamos ler a crítica dele depois. Eu vou colocar para vocês lá no Google Classroom e vocês vão me dizer a opinião dele, tá? A opinião de vocês sobre essa crítica dele. Ele pegou pesado com ela, gente. Praticamente chamou ela de deficiente mental, né? Falou um monte de coisas bem absurdas. Mas nós vamos ver aí depois desse slide aqui. O que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, tá? Nós vamos ter algumas respostas aqui sobre o evento. Quem foi o idealizador do evento? Foi um jovem artista chamado Emílio de Cavalcante. Quando aconteceu? De 13 a 17 de fevereiro de 1922, né, com algumas interrupções, não foi dias direto, né, não foi do dia 13 ao dia 17 diretamente. Onde aconteceu? Foi no Teatro Municipal de São Paulo. E quem participou? Participaram pintores, gravuristas, escultores, poetas, arquitetos, músicos e atores. Aqui, gente, o Teatro Municipal de São Paulo, né, que foi o palco, foi o evento aí da Semana de Arte Moderna. É engraçado, né, que é um prédio muito tradicional para recepcionar um evento moderno, assim, né? Houve um certo contraste. E foi chocante, gente, pro pessoal na época, tá? Aqui nós temos alguns cartazes de divulgação da Semana de Arte Moderna, tá? Inclusive, esse primeiro cartaz aqui, esses primeiros cartazes foram feitos pelo Di Cavalcante, que foi o idealizador, né, do evento. Os próprios cartazes já mostram um estilo moderno, né, de arte, de representação. Aqui nós temos aqui mais uns cartazes, convites e tudo mais, né? Aqui um convite para a apresentação do Villa-Lobos, que era um compositor musical. Inclusive, a gente tem uma história que o Villa-Lobos, ele tinha machucado o pé, né? E ele foi com um lado calçado com sapato e com o outro calçado com chinelo, uma sandália. E o pessoal pensou que ele estava fazendo isso porque ele queria ser moderno e vaiaram ele lá na hora, mas não tinha nada a ver, ele só tinha machucado o pé, tá, gente? Outra história que contam é que o Ronald de Carvalho, perdão, ele foi ler um poema escrito pelo Manuel Bandeira chamado Os Sapos, e o poema era muito louco, gente. Muito louco, sabe? Eu vou mostrar depois o poema para vocês, né? Mas ele dizia coisas do tipo sapo cururu, franzido de frio, né, na beira do rio, esse tipo de coisa. Era um poema bem maluco, né? E o Ronald de Carvalho acabou sendo vaiado lendo esse poema estranho do Manuel Bandeira. Nós temos aqui um outro cartaz, né, onde eles zombam, eles bagunçam com alguns artistas nacionais, né, e internacionais, olha. Carlos Gomes é um burro, Almeida Júnior não paga roupadeiro, né? Chopin era um tocador de berimbau. E nós temos talento, né? Eles estão zoando aí muitas personalidades artísticas, históricas do mundo e dizendo que eles sentem talento, só que, lógico, era uma imagem só para provocar, né, gente? Para provocar para as pessoas irem à Semana de Arte Moderna de 1922 e perceberem, né, o que eles tinham para oferecer, de moderno para oferecer. Os objetivos da Semana de 22. Então, o que eles queriam com isso? Eles queriam a renovação da linguagem plástica nacional. O que é linguagem plástica? Aqui a gente está falando de arte.
Eu falei para vocês que até então, o que se fazia? A arte acadêmica. Eles não queriam mais que a arte acadêmica prevalecesse no Brasil, e sim que o Brasil entrasse em sintonia com a Europa. Valorização da identidade e cultura nacional. Gente, esse segundo item aqui tem gente que não entende, tá? Eles falam, poxa, como é que eles queriam valorizar a cultura nacional trazendo para o Brasil a arte que era feita na Europa? Tá? Mas olha só, gente, eles vão se inspirar nos movimentos de arte moderna da Europa, mas vão abordar geralmente temas nacionais nessa arte. Vocês entenderam? Para valorizar de fato a cultura, a identidade nacional, criar uma identidade que fosse uma coisa bem do Brasil mesmo. Então eles vão representar muitas coisas do próprio Brasil nessa arte, tá? Oposição à arte acadêmica, como eu já falei para vocês, e pôr a população em contato com as novas vertentes da arte, com a vertente da arte moderna que estava acontecendo na Europa. Alguns participantes, tá, gente? Eu vou ler rapidinho isso daqui porque não interessa muito a gente saber o nome de todos, né? Mas enfim, pintores participaram: o Alberto Ribeiro, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Inácio Ferreira, John Grass, que não era brasileiro, ele era suíço, se não me engano. Oswald Guild, que também não era brasileiro, era lituano, mas ele tinha se mudado para o Brasil desde muito cedo, né? Vicente do Rego Monteiro, os escultores Edelgardo Leão Veloso, Vitor Becheré, Wilhelm Haber. Na música e na literatura, né, participaram aí Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Minotti do Picha, Oswald de Andrade, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho, que foi o que leu o poema Os Sapos, Hernani Braga, Frutuoso Viana, Guilmar Novaes, Heitor Villa-Lobos, tá? Esses daí foram alguns participantes. Tá aqui, gente, uma foto dessa galera aí. Eles parecem todos muito formais, né? Vestido assim de terno e gravata, mas era a forma de vestimenta mesmo da época, mas eles eram revolucionários, né, gente? Foram jovens que mudaram, assim, a cara das artes e da literatura nacional. Agora nós vamos começar a analisar algumas obras desses artistas. Nem todas essas obras que eu vou mostrar aqui foram expostas na Semana de 22, tá, gente? Elas são obras dos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922, ok? Nós temos aí, por exemplo, a Estudante Russa, de Anita Malfatti. É uma obra que só de olhar, só de você perceber a forma como ela foi desenhada e pintada, você sabe que ela está inspirada no expressionismo, né? Aquele movimento que nós já estudamos. Já faz um tempo que a gente estudou o expressionismo, né? Se eu não me engano, foi no início do ano. Aqui, gente, mais uma obra expressionista, mas se vocês forem perceber, elas têm um caráter muito nacional, né? Por exemplo, a arte tropical mostra essas frutas tropicais brasileiras, aí o mamão, a manga, a banana, o abacaxi e uma cabocla, né? Que é a modelo aí da obra. Então, vocês entenderam aí? Olhando uma obra dessa, dá pra gente sacar o que eles queriam fazer. Usar o estilo de arte que estava predominante na Europa, né? Expressionismo, cubismo, surrealismo e tudo mais, porém colocando uma temática nacional na maioria das obras. Aqui a obra O Farol, de Anita Malfatti, né? A forma como ela pinta é uma forma expressionista, esse uso e abuso das cores aí. Vocês vão perceber que a Anita Malfatti ela vai se inspirar muito no expressionismo, mas ela vai fazer pinturas até também impressionistas, algumas que lembram um pouco o cubismo e tudo mais. Aqui um retrato que ela fez do Mário de Andrade, né? Também no estilo expressionista, dando essas cores não convencionais. Vamos em frente. A obra Boba, que é uma obra muito conhecida dela, né? Essa obra, o que chama mais atenção nela é esse jogo de cores que a Anita Malfatti utilizou, né? E também a representação expressionista deformada da figura. Em frente, O Homem Amarelo, da Anita Malfatti. Vocês vão ter uma ideia de por que ela foi criticada pelo Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era totalmente a favor da arte acadêmica, né? Daquela arte muito formal. E quando ele viu esse tipo de obras aqui, ele desceu a lenha, né? Na crítica que ele escreveu para o jornal. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o quanto esses artistas foram influenciados pela arte da Europa. Então eu vou comparar a obra de alguns desses artistas brasileiros com artistas europeus, tá? Se vocês forem perceber, gente, nessa obra A Ventania, a Anita Malfatti ela se inspirou com certeza nas obras do Van Gogh, como por exemplo o Trigal Amarelo com Ciprestes, né? Que eram obras muito
Eram obras muito simbólicas aí do Vincent van Gogh, né? Vocês vão perceber o quanto eles retiraram, eles beberam de inspirações, só que ela simplesmente colocou uma paisagem mais brasileira na obra, né? Então, volta e meia, vocês vão ver um slide assim. O Di Cavalcanti. Em 1917, aos 20 anos, Di Cavalcanti começou sua produção como pintor e fez sua primeira exposição individual. Ele foi um dos idealizadores, eu diria o principal idealizador da Semana de Arte Moderna, no qual expôs 12 pinturas. As vanguardas europeias, Picasso em especial, exercem forte influência sobre a produção de Di Cavalcanti. Então vamos conhecer as obras dele. Percebam, gente, temas nacionais com uma estética do modernismo europeu. Na obra Cinco Moças de Guaratinguetá, o que nós vemos? Nós vemos moças assim brasileiras, né? Caboclas, mestiças e tudo mais. E é representado da forma num estilo meio expressionista ou cubista, né? Aí lembra um pouco a obra do Van Gogh, da Les Demoiselles d'Avignon, perdão, do Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, tá? Então a ideia é essa, fazer uma arte que tenha uma cara nacional, porém com os padrões estéticos que estavam em vigor já no restante do mundo, principalmente na Europa. Aqui a obra Subúrbio Carioca, mais uma vez mostrando aí as mulatas, né? E a população brasileira. Samba, né? Ele vai representar muitas mulatas na arte dele, o Di Cavalcanti, vai ser uma das características dele, como aqui nós podemos ver na obra Samba, né? Uma obra que tem totalmente uma ligação com a parte musical do Rio de Janeiro e da Bahia também, né? O Vicente do Rego Monteiro, gente, ele vai ser um pintor que ele vai, assim, vamos dizer assim, usar uma forma mais geométrica de cubismo nas artes dele, né? Como nós podemos ver na obra Pietà de 1924. Então, assim, a forma como ele vai representar vai ser sempre essa forma aí que vai dar um ar muito interessante, que ao mesmo tempo é tridimensional e não é, né? Parece que a superfície tem apenas duas dimensões. É muito interessante a obra dele, né? Ela tem volume e não tem. É uma obra assim que tem um contraste muito bonito, né? Como nós podemos ver na obra Vendedor de Frutas. Outra coisa vai ser as cores que ele vai utilizar, né? São cores muito particulares. Não tem como confundir as obras do Vicente do Rego Monteiro com as de outro artista, gente. Elas são obras muito particulares, né? Aí o Atirador de Arco, mais uma obra do Rego Monteiro. Agora nós vamos falar sobre o Victor Brecheret. O Victor Brecheret era um escultor, tá? Considerado o pioneiro do modernismo na escultura brasileira. Iniciou sua formação artística em 1912, estudando desenho, modelagem, entalhe e madeira no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Foi influenciado por mestres renascentistas e pelo impressionista Rodin e pelo Brancusi, tá? Por que eu falo impressionista Rodin se eu mostrei ele no meio dos realistas, gente? Eu já falei, o Rodin, ele é considerado por alguns autores como impressionista e realista, então eu considero ele como os dois, tá? Vamos lá. Algumas obras que o Victor Brecheret apresentou na Semana de Arte de 22, elas foram muito criticadas, né? As pessoas até riram deles. Muitas delas eram apenas protótipos para obras maiores, tá? Mas no final das contas, ele vai vencer, gente. Ele vai mostrar que ele estava certo em trazer essa estética modernista para o Brasil. Tanto que uma das suas obras vai ser um dos símbolos da cidade de São Paulo agora. Nós podemos ver aí a obra Rio, né, que representa dois capoeiristas de uma forma bem estilizada aí pelo Victor Brecheret. A obra Bailarina. Vocês vão perceber que ele vai fazer nessas obras, né, um estilo muito próprio de traço e de representação. Aqui, gente, o Monumento às Bandeiras, né? Ele foi muito criticado, mas olha aí, gente, agora ele tem um dos principais símbolos, eu diria até de esculturas dentro do país todo, né? É o Monumento às Bandeiras aí do Victor Brecheret, né? Um estilo modernista e muito bonito. Vamos falar agora sobre Oswaldo Guild. Oswaldo Guild foi um pintor, desenhista, professor, ilustrador e gravador brasileiro do século XX. Eu falei para vocês que ele não era brasileiro, né, gente? Mas assim como ele veio muito cedo para cá, ele acabou ganhando uma identidade nacional. É considerado um dos grandes nomes do modernismo brasileiro nas artes plásticas. Gente, o pai do Oswaldo Guild, que se mudou com a família para cá, para o Brasil, quando ele tinha, não lembro, eu acho que ele tinha uns 3 anos por aí, assim. Enfim, gente, eles viveram um tempo no Pará e o pai dele tem até um museu com o nome do Pará, né? O Museu Emílio Guild.
nós vamos ver que a obra dele, de certa forma, foi influenciada um pouco por essa vivência dele aqui no norte do Brasil, porque em muitos momentos ele vai representar o rio, pescadores, peixes, né? Vamos lá. Principais características do estilo artístico e técnicas. Ele obteve grande destaque no campo das ilustrações. Grande parte de suas obras são em preto e branco, com predominância para o preto. Em algumas Guildes colocou detalhes em vermelho, azul ou amarelo. Vocês vão perceber que isso é muito comum na obra dele. Grande parte das suas obras mostram pessoas, com destaque para os sentimentos e expressões. As obras dele geralmente a gente vão mostrar um pouco de cena da natureza, animais e pessoas, mas elas vão ter assim um ar meio melancólico. Uma das principais técnicas utilizadas foi a xilogravura, gente, que é a gravura em madeira, né? Que a pessoa talha na madeira o formato e depois ela transfere para um papel. Também usou a técnica do carvão e contece sobre o papel, tá? Vamos ver as obras dele que é melhor. Vocês podem observar a obra Tarde dele, que ela tem assim esse ar de melancolia, né? Então geralmente ele vai representar obras que são ou à noite ou no entardecer, que vão repassar esse ar bucólico, triste e sentimental, eu diria, tá? Olha aqui, gente, como eu falei, o rio, né, vai influenciar muito o rio Amazonas vai influenciar muito a parte imaginativa aí do Oswald Guild, né? Como nós podemos ver, representando os pescadores e o peixe embaixo d'água. Mais uma vez aqui, né, a obra Peixe Vermelho, mostrando essa mesma temática. Essa obra dele é uma obra muito conhecida, chamada Abandono. E se vocês forem perceber, ele tem também influência do expressionismo, né? Pela forma como ele representa os sentimentos, de um jeito exagerado, né? E essa coisa da melancolia, dos temas tristes e tudo mais, né? Essa daqui é a obra mais conhecida dele, Chuva. Eu tenho certeza que vocês já viram por aí, né? Uma obra que se popularizou muito nessa era das redes sociais. Olha só, gente, mais uma vez uma obra com um ar melancólico, né? Parece ser um fim de tarde ou alguma coisa assim. Caminho Abandonado, sempre mostrando animais, paisagens, pessoas, né? Pescadores, uma obra de 1950. Gatos, que já é feito com outra técnica, né? Mais estilogravura, né? E a técnica do bico de pena, que é mais uma técnica que ele usou. Muito bonita essa ilustração, né? Céu Vermelho. O preto e o vermelho vão predominar muito nas obras dele. Vocês sempre vão ver que tem muito preto e alguns detalhes em vermelho, às vezes em amarelo. Figura com cabeça de morto. Mais uma obra sinistra, sentimental e melancólica. E por fim, A Noite Escura da Alma, né? Eu creio que esse nome aí deve ser inspirado no livro escrito por São João da Cruz. Agora nós vamos ver, gente, o legado da Semana de Arte Nacional, da Semana de 22 na Arte Nacional. O que ela deixou assim de bom, né? O que ela vai incentivar? Quais são os artistas que vão produzir a partir desse momento, tá? Alguns artistas, apesar de não terem participado da Semana de Arte Moderna, foram influenciados pelo espírito modernista. Vamos conhecê-los, tá? E vamos ver também que vai existir novos movimentos surgindo a partir daí, que são os movimentos chamados, por exemplo, da antropofagia, né? Movimento antropófago, que vai ser esse movimento aí encabeçado pela Tarsila do Amaral e pelo Mário de Andrade, né, e tudo mais. Vocês já devem ter visto essa obra aí em algum momento. Antropofagia significa comer gente, né? Não no sentido que vocês devem estar pensando, tá, gente? Não tem nada, nenhuma conotação sexual aqui, pelo amor de Deus. Comer significa assim no sentido de canibalismo mesmo, né? Os canibais acreditavam que quando eles comiam os seus adversários, se alimentavam dos seus adversários, eles roubavam a força deles. Então vai ser nesse sentido assim esse movimento antropofágico. Vamos falar sobre a Tarsila. Foi a pintora mais representativa da primeira fase do movimento modernista brasileiro, ao lado de Anita Malfatti. Destaque para duas mulheres, né, gente? Parabéns. Seu quadro Abaporu, de 1928, inaugura o movimento antropofágico nas artes plásticas. Apesar de integrar-se ao movimento modernista brasileiro, ela não participou da Semana de 22. Eu já vi esse erro até em livro de arte, gente, dizendo que ela é uma participante da Semana de 22 e ela não participou, porque ela não se encontrava no Brasil nessa época, tá? Qual é a obra Abaporu? É essa daqui. Eu tenho certeza que vocês já viram, já deve até ter reproduzido alguma arte. O que essa obra representa? Ela é do movimento antropofágico.
Ela mostra uma paisagem totalmente nacional, eu diria até mesmo nordestina, né? Com esse cactus, esse sol que lembra uma laranja, né? Essas mãos e pés muito grandes e muito expressivos dessa figura bizarra representada aí, tá? Aqui, gente, mais uma obra da Tarsila do Amaral já com outro estilo, né? É a obra Trabalhadores, de 1938, uma obra linda, magnífica, muito bem pintada aí pela Tarsila do Amaral, representando esses trabalhadores, né? Reparem na cor, no tom de pele, né? Já começava uma questão da denúncia social, das diferenças sociais no Brasil nesse momento. A obra A Cuca, né? Inspirada aí, por incrível que pareça, na obra do Monteiro Lobato, né? Porto 1, obra de 1953, onde ela usa assim muito a geometria, né, para representar esses barquinhos aí, navios no porto. Aqui, gente, alguns retratos que ela fez, que vocês podem ver que eles têm um estilo muito próximo do impressionismo, né? Lembram um pouco algumas obras do Pierre Auguste Renoir, que nós vimos na aula sobre impressionismo. Aqui a obra de André Lotté e uma obra da Tarsila do Amaral. Eu coloquei para vocês compararem, gente, como parece ser o mesmo estilo de arte que ela usou para fazer um retrato meio geometrizado aí do Oswald de Andrade. Vocês podem ver que é a mesma técnica que o André Lotté usou. É mais uma obra daquelas de comparação, né, gente? Que provavelmente ela teve influência sobre esse retrato aí do Oswald de Andrade, feito pela Tarsila do Amaral. Aqui, gente, outra obra, né, que ela tem influência da arte europeia. A obra Mulher com Gato, de Ferdinand Legger, provavelmente influenciou a obra A Negra, da Tarsila, tá? Mais uma vez, né, essa obra Mulher com Gato pode ter também influenciado a obra Estudo de Nu, da Tarsila do Amaral. Vocês podem ver que sempre vai ter uma influência da arte europeia, né, na arte dos artistas brasileiros dessa época aqui. Olha aqui, gente, mais uma obra. Por exemplo, a Torre Eiffel, pintada pelo Delaunay, pode ter influenciado a Tarsila a pintar Carnaval e Madureira, de 1924, tá? Essa daqui é bem interessante, gente. Nós vimos recentemente o assunto do construtivismo, com os cartazes construtivistas russos, que pode ter influenciado a Tarsila na obra que nós vimos lá no início do slide, Operários, né, de 1933. Mais um artista aqui para a gente finalizar o nosso slide, Cândido Portinari, pintou quase 5.000 obras de pequenos esboços e pinturas de proporções padrão, como o Lavrador de Café, que nós podemos ver aqui ao lado, até gigantescos murais como os painéis de Guerra e Paz, presenteados à sede da ONU em Nova York, gente. Eu acho muito interessante a obra desse artista. Eu gosto muito dessa daí do Lavrador de Café. Eu gosto da forma como ele representou mãos e pés muito grandes, né? Igual a Tarsila fez ao Vaporu. Mas aqui é representando a força de trabalho deste homem, que é a figura aí dessa imagem. Esse daqui, gente, é o painel Guerra e Paz. E é justamente isso que vocês estão imaginando aí, tá? Tá na sede da ONU essa obra dele. É um painel bem grande que um lado representa o mundo em guerra, do outro lado representa o mundo em paz, tá bom? Aqui, gente, a obra mais importante, creio eu, da carreira do nosso amigo Cândido Portinari, né? Uma obra de 1934, que é um óleo sobre tela, é a obra Os Retirantes, que faz aquela denúncia social das pessoas que saíam sem esperança do Nordeste para ir tentar a vida, né, no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né, e mostra de uma forma expressionista muito forte e muito absurda, né, essa família de retirantes vindo do Nordeste. É um retrato da fome, da falta de cuidado, né, com o povo brasileiro. Essa obra aí, uma obra que até hoje ela tem uma força simbólica muito grande, né, gente? A arte ela é maravilhosa para fazer denúncias sociais. A arte ela serve assim de um modo como nenhum texto, nenhuma palestra, nenhuma descrição faria um retrato tão evidente da fome e do desprezo pelos mais pobres no Brasil, como o Cândido Portinari fez nessa obra aqui, Os Retirantes. Maravilhosa, né, gente? Merece nossos aplausos. Aqui, gente, uma influência, eu diria,
entre Goya, entre Pablo Picasso, nessa obra Enterro na Rede, de 1944, e, claro, o expressionismo, né? Aí, essas influências da arte europeia na obra do Cândido Portinari. O Cândido Portinari, ele é um dos artistas assim, brasileiros mais conhecidos fora do Brasil. O alvo da minha pintura é o sentimento. Para mim, a técnica é meramente um meio, porém um meio indispensável. Olha só, gente, essa frase maravilhosa aí do Cândido Portinari, né? Ele quer representar os sentimentos, mas ele sabe que a forma como ele vai representar isso é indispensável. Imagine se ele tivesse mudado a forma de representar os sentimentos aqui em Os Retirantes, né? Não teria essa mesma força estética que tem. Por fim, nós vamos finalizar o slide com uma frase de um dos idealizadores da Semana de 22, que é o Mário de Andrade, que ele disse o seguinte sobre a Semana de 22 naquele momento: não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. E provavelmente ele quis dizer que ele não queria continuar na mesmice, né, de ficar fazendo a arte como ela era feita antes no Brasil. Agora, por hoje é só, voltemos para a nossa sala